Se eu te falasse que existe um erro silencioso que está te deixando mais pobre todos os dias, mesmo você trabalhando, você acreditaria? Porque é exatamente isso que acontece quando você não investe. E calma, não estou falando de virar especialista, nem de entender gráficos complicados. Eu estou falando do básico, do simples, do que realmente muda o jogo. Agora, me responde uma coisa. Você já deixou o dinheiro parado achando que estava sendo seguro? Na poupança, na conta, guardado para quando precisar? Parece inteligente, né? Mas na prática, você está perdendo dinheiro, todos os dias, sem perceber. E o pior, você não foi ensinado sobre isso. A escola não ensina, a maioria das pessoas não fala sobre isso. E aí você cresce acreditando que investir é complicado, investir é arriscado, investir é só para rico. Só que isso é exatamente o que te mantém no mesmo lugar. Porque enquanto você pensa assim, tem gente começando com R$ 50 e construindo patrimônio. Agora, presta atenção nisso aqui porque isso pode virar uma chave na sua cabeça. Riqueza não vem de quanto você ganha, vem do que você faz com o que ganha. Tem gente que ganha muito e continua quebrada, e tem gente que ganha pouco, mas cresce todos os meses. A diferença? Uma palavra: consistência. Mas antes de falar de investir, você precisa entender um conceito que quase ninguém explica direito: inflação. A inflação é o motivo pelo qual seu dinheiro parado perde valor. Não é que você veja o dinheiro sumindo. É pior, ele continua ali, mas compra menos, ano após ano. Ou seja, se você guarda dinheiro sem investir, você está andando para trás. Agora, vamos simplificar tudo, sem complicação. Existem basicamente dois caminhos quando falamos de investimento: renda fixa e renda variável. Renda fixa é o mais simples de entender. Você empresta dinheiro e recebe com juros. Simples assim. Exemplos: Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Esses são os melhores amigos de quem está começando, porque são mais previsíveis, mais estáveis e muito mais seguros do que a maioria das pessoas imagina. Agora, a renda variável é outro jogo. Aqui entram ações, fundos imobiliários e outros ativos que oscilam, sobem, caem, e isso assusta quem está começando. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta direito. A renda variável não é perigosa, o desconhecimento é. Porque quando você entende o que está fazendo, você para de agir por emoção e começa a agir com estratégia. Mas calma, se você está começando agora, não precisa se preocupar com isso ainda. O erro de iniciante é querer fazer tudo ao mesmo tempo, e isso só gera confusão. Então aqui vai o caminho simples. Passo número 1. Pare de usar a poupança como principal opção. Ela pode até parecer segura, mas rende pouco, muito pouco. Em muitos momentos, nem vence a inflação. Ou seja, você perde poder de compra. Agora, presta atenção nisso aqui. Hoje existem investimentos tão seguros quanto a poupança, mas que rendem mais e com liquidez. Ou seja, você pode resgatar quando precisar. E o principal deles é Tesouro Selic. Se você nunca ouviu falar disso, grava esse nome, porque esse pode ser o seu primeiro passo. O Tesouro Selic é basicamente você emprestando dinheiro para o governo e recebendo juros por isso. É considerado um dos investimentos mais seguros do país. E você pode começar com pouco, muito pouco. Agora vem a parte mais importante de todas, e quase ninguém leva isso a sério. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Você precisa começar. Porque investir não é sobre valor alto, é sobre frequência. Se você investir R$ 50 por mês, todo mês, você já está à frente da maioria das pessoas, porque a maioria nunca começa. E aqui entra o conceito mais poderoso do mundo financeiro: juros compostos. Talvez você já tenha ouvido esse nome, mas não entendeu o impacto real. Juros compostos é quando o seu dinheiro gera rendimento e esse rendimento começa a render. E depois rende sobre o rendimento do rendimento, e isso cresce de forma exponencial. No começo parece lento, quase imperceptível, mas com o tempo a curva dispara. E é aqui que muita gente desiste, porque quer resultado rápido, quer ver o dinheiro crescer logo. Só que investimento não é sobre pressa, é sobre paciência estratégica. Agora pensa comigo,
Se você começar hoje, mesmo com pouco, mas consistente, daqui a 1 ano você já criou um hábito, daqui a 3 anos você já tem uma base, daqui a 5 anos você começa a ver crescimento real, e daqui a 10 anos você está em outro nível. Não porque ficou rico do nada, mas porque fez o básico bem feito. Agora, o outro cenário. Você não começa, continua deixando para depois, e daqui a 10 anos está no mesmo lugar. Talvez ganhando mais, mas sem patrimônio, sem segurança, sem liberdade. Então não é sobre dinheiro, é sobre decisão. E ela é simples. Ou você começa, ou você continua exatamente como está.